Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, gurizada, brincadeiras à parte. Eu quero fazer esse vídeo aqui falando das formas de evitar o polo feminino, certo? É necessário o entendimento disso, para conseguir sobreviver aí, não cair nesse polo, o que é muito difícil, pois há algumas coisas que fazem o cara cair nesse polo, né? Então eu vou informar aqui aos poucos, ponto a ponto, né? E quero iniciar aqui pelo tópico músicas, né? Como a maioria de vocês devem saber, através eh, das músicas é possível manipular a massa, né? Então alguns tipos de música e acabam por emborrecer a pessoa, né? O indivíduo. O que que ocorre? No caso do polo feminino, há alguns estilos musicais que propiciam, né, e facilitam o homem de entrar nesse polo, né, que seriam, no caso, as músicas românticas, né? Por exemplo, um sertanejo, né, um pagode, seria aqueles sertanejos mais românticos, tipo Zezé de Camargo e Luciano, Cleiton e Hudson, e assim vai. E até mesmo o sertanejo universitário, com essas músicas mais modernas, voltadas ao feminino, né? Como Marília Mendonça e outros cantores, né? Que colocam ali o homem em terceiro plano, né? Músicas que desconstrói a forma do homem ser, né? E a música ali relata na sua letra o indivíduo mangina, né, que aceita levar um par de chifres ou que cometeu adultério e a esposa cometeu adultério como justificativa pelo ato dele. Então esse tipo de música ele vai minando a cabeça do homem, né, até o ponto que esse homem, com o tempo, ele vai se desconstruindo. Ele tem ali uma ideia, né, de princípios e valores que foram ensinados a ele desde lá do início, né, do crescimento, né, da infância, e esse indivíduo passa a ter acesso a músicas como essas, né, músicas românticas que falam em paixão, a paixão do homem, né, pela mulher, muitas vezes até a humilhação do mesmo para acabar conquistando aquela mulher desejada. Então esse perfil, esse estilo de música tende a levar o homem para esse polo. E daí tu vai me perguntar, bacana, qual o estilo de música que eu posso estar ouvindo assim para me deixar mais másculo, me deixar, né, não, como é que eu posso dizer, propício, né, a entrar no polo feminino por conta desse tópico. E o que eu digo é o seguinte, o polo, a música, né, o estilo musical que é mais propício, né, para o homem, no caso, né, seria o heavy metal, né? Heavy metal é um estilo de música que eu venho curtindo, já tem por volta de 2 anos. Pena não ter conhecido esse estilo musical antes, até conhecia, mas não era a minha praia. Mas, ao meu ver, esse estilo musical, assim, atualmente, seria o estilo mais viril, mais macho, masculinista, seria o heavy metal, né? Claro que tem gente de todos os públicos que acabam por ouvir esse estilo musical e o homem não deve se apegar nisso, mas a minha indicação seria essa, né?
o heavy metal ali, as bandas, um Iron Maiden, né? Eu acho que é uma banda boa, assim, de heavy metal. Gurizada, dando continuidade, o tópico 2 que eu acredito, ao meu ver, que faz o homem ficar no polo feminino, seria as novelas, as novelas atuais. Se tu for fazer uma análise, por exemplo, de uma novela antiga, lá dos anos 80, tu vai ver que a realidade da época era diferente, né? O homem era o provedor, né? Ou a mulher, às vezes, também era provedora, mas o homem era o destaque, né? O homem era a figura principal. Claro que a mulher tinha toda a sua importância, né? Mas o homem, ele era a figura fundamental, né? De uma família, da sociedade, né? O homem, ele era, como é que eu posso dizer? Ele tinha um sentido, ele fazia o seu papel, ele educava os filhos, né? Impunha limites, né? Ele trazia o sustento, ele era uma figura enérgica, né? Aquela figura que ajudava quando a família ou familiares passavam por uma crise. Então, se vocês forem analisar, faz uma análise para ver que eu não estou distorcendo nada, isso é a pura realidade. Pega ali uma novela ali, qualquer novela dos anos 80, e pega uma novela atual do ano passado ou desse ano mesmo, e tu vai ver, pega ali como né, Elas e Elas, ou outra novelinha ali, as novelinhas do ano passado, então são as melhores para poder fazer essa análise. Como a figura do homem ela foi alterada. Então, lá naquela novela dos anos 80, tinha uma figura paterna, né, um homem que era viril, que sabia a hora de agir. E as novelas atuais, tu vê ali um homem banana, né, desconstruído, que necessita ali do aval da parceira até para qualquer coisa fundamental, né? Ele necessita ali pedir a bênção dela, o amém, né, para ele poder agir. E tu vê ali os caras, tipo, sensível, falam manso o tempo todo, né? O lance não seria só o falar manso, isso aí é o de menos. Mas vai ter que ter momentos que tu vai ter atitude, vai precisar pegar mais pesado, tu vai ter que aumentar o tom em algum momento, vai ter que ser agressivo, né? Muitas vezes falar mais ríspido, né? Porque a gente, o ser humano no geral, ele lidar com vários tipos de pessoas. Não vamos ser inocentes e achar que o mundo só tem pessoas boas. Não, o mundo tem vários tipos de pessoas, vários perfis. E o que mais tem são pessoas que querem ganhar vantagem em cima das outras, ainda mais no nosso país, né, idolatrado. É muito comum, a gente vê isso o tempo todo na nossa família, né, na sociedade. E quando tu vai pegar um ônibus, quando tu vai para um local público, tu sempre vai ver pessoas querendo ter vantagem em cima da outra, né, das outras, né? E pode ser uma coisa mais simples que for, cara. Pode ser numa fila, né? Ali pro caixa, uma fila, pra qualquer coisa que seja. Vai ver que vai ter sempre um indivíduo querendo ganhar vantagem, passar na frente dos outros, né? Ninguém respeita mais nada, entendeu? Então a tendência é piorar. E as novelas,
são um atributo que deveria ajudar a população, né, a ter regras, a se desenvolver, né, mas não é o que acontece, eles fazem o contrário. Pelo que eu vejo ali, as novelas, elas educam, né, estão educando ali o público feminino a ser mais, como é que eu posso dizer, solto, né, a ter mais, como é que eu posso dizer a palavra, seria atitude, né? Só que com o homem é o contrário, eles estão ensinando o homem a não ter a atitude, a ser introvertido, né? Então tu começa a ver que há algo errado aí. Então a novela atualmente, ela ajuda o homem a entrar no polo feminino, né? Porque ela vai minimizar todo o polo masculino que existe no indivíduo, a ponto que ele vai ficar, em parte, emasculado e afeminado. Outro ponto que deixa o homem no polo feminino, eu até estava comentando isso aí na live que eu tive com o Miguel esses dias, e nesse meu, em dado momento ali do vídeo ali, da live, eu acabo citando ali a igreja, né? A igreja evangélica pentecostal, as igrejas mais modernas e tal. E, ao meu ver, é um dos tópicos, assim, uma das opções que deixam o homem no polo feminino, né? No caso, o polo feminino e a emasculação do homem são dois lados de uma mesma moeda, estão juntos. Então, o homem, o que vocês precisam entender é tudo aquilo que não atua para colocar o homem no polo masculino, né, atua para colocar o homem no polo inverso, que é o feminino. Tá? Eu já expliquei no vídeo anterior do polo feminino, eu expliquei o que o polo feminino causa no homem. Né? O homem nunca vai ter a sua plenitude atuando no estado do polo feminino. Ele necessita, né, para um senso de sobrevivência e evolução, atuar no polo masculino. Uma das formas de evitar o polo feminino é evitando o apaixonamento, né? Ah, e aí vocês vão me perguntar, tá, e como eu faço para evitar o apaixonamento? De uma forma simples, evitando o romantismo e o cavalheirismo. Essa é a forma, uma das formas mais importantes, se não a mais importante, porque o apaixonamento ele é um dos causadores primários, né, do, do polo feminino. Então, esse é um das variantes ali que deve ser mais observada, porque é a mais perigosa, é a que leva o homem para o polo feminino de uma forma mais fácil. Então, todo cuidado é pouco quando o quesito, né, é apaixonamento. Então, através do romantismo, né, o homem ser romântico, né, ter toda aquela ideia, né, cavaleiro, né, de dar buquê de flores, né, de querer agradar sua parceira, né, tipo, com declaração de amor, com serenata, como ocorre em alguns países da América Latina e no México, principalmente. Então,
O homem faz tudo isso, só que pro profano feminino, esse tipo de atitude não é valorizado, né? Não nos tempos atuais. Talvez as nossas avós elas gostassem, nossas bisavós, né? Até porque a forma como era a sociedade, como era o mundo, era diferente, né? Como agia a sociedade, a população era menor, entendeu? Então, era muito belo para elas, ainda não tinham sido contaminadas pela modernidade, pelo progressismo, né? O feminismo também ainda não tinha tanto poder, era algo que a recém estava ganhando ali uma massa, então estava se formando na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil, por exemplo, não tinha acesso, né, às informações referentes ao feminismo, então foi coisas assim que levaram décadas, assim, foi necessário primeiro o advento da informática, da computação, para depois o feminismo ganhar força aqui no Brasil, né, através dos meios de comunicação. Então, o cavalheirismo, né? O cara ali ia querer abrir a porta para a mulher, para sua parceira, né? Ah, fazer um agrado ali, presentear ela a todo momento, como se ela fosse uma rainha, alguém que necessitasse a todo momento ser bajulada, né? E só que a realidade não é assim. Quando tu bajula demais uma outra pessoa, tu acaba perdendo o respeito dela, entendeu? Até os elogios e os presentes devem ser limitados para que aquilo ali tenha o seu devido valor, né? Só que o homem moderno ele não entende isso. O romantismo ele foi criado com o objetivo de capar o homem, de fazer com que o homem seja escravo, né? Sem perceber e, e ainda agradeça por isso. Então, à medida que o homem está despertando, que ele está percebendo que tais atitudes não são benéficas para ele, né? O homem moderno ele está desapegando disso, até porque não faz sentido algum dar benefícios a uma pessoa, né? Muitas vezes até porque por gostar daquela pessoa e essa pessoa agir de má fé, né? Não valorizar aquele teu ato, né? Pode até dizer ali na hora que valorizou, que lindo, que bonito, né? Mas a pessoa acaba se cansando de receber tanto agrado, né? E muitas vezes o cara lá que não faz 5% do que tu faz, ele recebe muito mais do que tu. Porque a tua imagem ficou de provedor, né? Que é o cara que só vai prover e não vai receber os benefícios disso. É o que acontece muito hoje em dia. Existe uma ingratidão, né? E o homem ele está tendo dificuldade de perceber esse tipo de situação. Outra coisa que evita o homem de cair no polo feminino, que eu já tinha citado anteriormente num dos vídeos, é as leituras de Nessahã. As leituras de Nessahã ali são essencialmente precisas, né, no quesito profano feminino, certo? E à medida que tu vai lendo, aquele senso de apaixonamento que tu tem sobre o feminino vai se dissipando, né? O homem
consegue aprender com aquelas leituras, tu começa a ver um outro lado da realidade que tu não via anteriormente, porque o autor ele é direto, né? Ele informa ali as manipulações e a forma de agir, né, do sexo oposto, o que te deixa já blindado, né, para certos tipos de manipulações que acontecem, né, nos relacionamentos ou no início deles. Então tu já fica ciente antes mesmo de tu receber aquele golpe, tu já está preparado para se desviar e revidar se necessário, certo? Então, outra coisa também que ajuda, deixando bem claro, são os livros de Nessa Halit. Anota aí, porque essa informação aí é precisa. Eu mesmo, quando eu vejo assim que eu tô meio que dando uma fraquejada, porque o cara percebe, né? Muitas vezes quando o cara tá entrando no apaixonamento, ele percebe que ele tá cometendo alguns erros que podem acabar prejudicando não só ele, mas o relacionamento em si, né? Então, assim, quando eu vejo que eu tô dando meio que uma fraquejada, primeira coisa que eu faço ou é ler os livros do Nessahã, ou ler o meu próprio livro, o Manual do Homem, né? Que é a versão completa. E aí eu, né, caio na realidade e paro de ter certas atitudes aí que seria considerado do polo, entendeu? Então, a leitura também é um dos fatores que evitam o polo feminino. E o Super Edinho fez uma pergunta aqui, salve de buenas, existe homem com energia de mulher? Essa teoria das energias, polaridade masculina e feminina, tá tão em alta hoje. É uma teoria, você não tem como levar para um laboratório e medir, né? Colocar no tubo de ensaio e medir. Isso aí quem trouxe, assim, de forma mais profunda foi o Carl Jung, por meio da ânima, né, no homem, e do ânimos na mulher, que é uma contrapartida no aparelho psíquico de uma imagem interna que eu tenho de uma mulher. É uma das melhores formas que eu sempre, né, o pessoal que já me acompanha já tá até cansado de ouvir isso, mas aqui vale abrir pra galera, né? Se você fizer um exame de sangue, nós aqui só tem homens, se a gente faz um exame de sangue, a gente vai ter uma quantidade alta de testosterona, só que a gente tem uma quantidade de estrogênio também. O estrogênio é um hormônio feminino, né, predominante de características femininas. Quando você faz o exame de sangue na mulher, é justamente o contrário que aparece. E aí você pode me perguntar, tá, Orlando, você tem bastante testosterona e um pouquinho de estrogênio, uma porcentagem pequena. Cara, o que esse estrogênio tá fazendo aí? Deleta ele, você não precisa dele, é um hormônio feminino, você é homem. É aí que tá o pulo do gato. Se eu inibo a minha produção de estrogênio, eu vou ter um monte de efeito colateral. No entanto, se meu estrogênio sobe demais, eu vou ter tantos outros efeitos colaterais. Qual que é o segredo? O equilíbrio. Como nós homens, costumeiramente é mais predominante ter a conduta mais masculina, a energia mais masculina. Ou seja, o sujeito é um pouco mais racional, ele é um pouco mais objetivo, ele tem mais força, ele costuma ser mais assertivo, ele não tem tantas oscilações emocionais, ele não busca incessantemente o afeto e a relação, né? É um cara mais orientado para o mundo e por aí vai. O que seria um cara, então, como trouxe o colega, de energia mais feminina, né? É um cara que não teve, por exemplo, um contato, uma referência com aquilo que seria uma conduta mais masculina. Como eu disse, ele conviveu apenas no universo feminino. Então, quais são as características que a gente costuma ver de um cara que a gente costuma dizer, ele recruta muito atributo que é típico da energia ou da esfera mais feminina? É um cara que, costumeiramente, ele busca demais o afeto das mulheres, ele é um buscador de afeto. Ele é hipersensível, né? Qualquer coisa ele fica fragilizado, né? Ele tem uma dificuldade de tomar decisões. Costumeiramente ele procrastina muito, né? Ele pode ser mais frágil, né? Sentimentalmente falando. É aquele cara que no relacionamento ele busca toda hora TDR. A mulher não aguenta porque tudo ele fica ferido, tudo ele se sente machucado. Ele é um cara, esse é um detalhe muito curioso que a gente observou na prática. Ele é um cara que tem dificuldades de convívio com o masculino. Num ambiente desse aqui, ó, que só tem homem, ele se sente muito desconfortável. Ele prefere estar num ambiente que só tenha mulheres. É um cara que desenvolve amizade com mulher de maneira muito fácil. Ele tem poucos amigos homens. Muitas vezes esse cara na escola também é aquele que foi mais perseguido pelos meninos. Ele gostava de estar mais na esfera das meninas, tá? Então, é um cara que a gente diz, ele recruta muito atributo de energia feminina. De duas uma. Ou
era um cara que ele tá mais na polaridade feminina, então era um cara mais passivo, um cara que não tomava tanta atitude, então eu tomava todas as atitudes. Então eu convidava. Até porque não dá pra você tá, digamos, pelo que você falou, você tá totalmente no polo masculino, atrair um homem que esteja também no polo masculino, né? Não dá, porque o cara no polo masculino não vai tolerar uma mulher masculina. Ele só vai justamente ocupar um espaço do feminino mesmo. Exato, exatamente. Então eu sempre me relacionava com caras que eram mais femininos, sempre mais passivos e tudo mais, e aí eu acabava fazendo todo esse movimento, né? Então eu chegava, eu conquistava, eu fazia, eu convidava, eu pagava conta, eu fazia tudo. Pagava conta? Pagava conta, pagava tudo. Olha só, é quase uma mulher exceção. Não, mas